Uma ótima tarde a todos. Começamos a terceira edição do Agricultura BR desta quinta-feira. Nesta edição, além de você conferir o fechamento do mercado da soja, nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo, a forte redução na oferta que há no centro-sul do Brasil, redução das escalas e a valorização do preço da arroba. Outro tema que nós vamos tratar por aqui é o bioinsumo, como uma alternativa para a agricultura trabalhada no centro-oeste brasileiro. Para começar essa edição, vou falar sobre um assunto muito sério que tem trazido toda a ordem de prejuízo. As queimadas, sendo elas naturais ou provocadas, como a gente viu no estado de São Paulo, já trouxeram fortes prejuízos a diversos setores, mas principalmente no agronegócio. E é exatamente na cana-de-açúcar que os números negativos têm aparecido com muita força em São Paulo. É o que nos mostra o repórter Gustavo D'Angelo. Os incêndios que atingiram severamente o interior paulista nos últimos dias causaram grandes perdas ao setor sucroalcooleiro. De acordo com o levantamento da Cana Oeste, uma das principais associações do setor, entre 30% e 40% das lavouras de cana-de-açúcar na região centro-oeste paulista foram atingidas pelas chamas. A Cana Oeste, que representa 2.500 produtores e abrange uma área de 100 mil hectares, projeta uma redução de aproximadamente 20% na safra deste ano, que estava prevista para atingir 8 milhões de toneladas. Além dos impactos na safra atual, é esperada uma diminuição na produtividade também para o próximo ano. A situação é ainda mais grave quando se considera a estimativa da Orplana, outra entidade significativa do setor, que reúne 20 associações em São Paulo e 33 no Brasil. Segundo a Orplana, o prejuízo chega a 500 milhões de reais, com cerca de 80 mil hectares de lavouras queimadas. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E nós vamos falar agora a respeito de questões que são ligadas à oferta de gado pronto no país, expectativa de entrada de animais em confinamento, principalmente no próximo mês. Qual que é a força dessa entrada de animais em confinamento, consumo brasileiro de carne, entre outros fatores. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar agora ao vivo, pela internet, com Alcides Torres, que participa desta edição do programa. Alcides, obrigado pela sua participação, e nós temos observado um cenário de redução no centro-sul da oferta de animais. Essa redução tem atingido algumas praças mais do que outras. Hoje, mais cedo, a gente via a referência aqui em Campo Grande, Alcides, para o boi comum, que a arroba ficava muito acima da referência, ficava em 245 nesta manhã. Estava até conversando eu e os aidantes do programa Entrar no Ar a respeito do assunto. E nós temos ali o pecuarista cada vez com uma expectativa maior de valorização dessa arroba. O que a pecuária brasileira deve ver a partir de agora, com um cenário de pouca oferta de animais de pasto e também a expectativa de entrada de animais de confinamento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ano. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. Bom, você fez uma tese aí, vamos ver se a gente consegue responder a todas elas, tá? Assim, finalmente a gente está na entre-safra do boi, né? Na entre-safra do capim. A gente teve uma safra de 8, 9 meses. Agora que a gente está tendo uma restrição de oferta, e em função dessa restrição, a gente teve uma diminuição das escalas de abate, e por causa disso os preços ficaram firmes, tá? Ficaram firmes para a arroba do boi gordo, ficaram firmes para a arroba da vaca e para a arroba da novilha, tá? Principalmente porque a oferta de fêmeas diminuiu muito, tá? Em função disso, a gente já tem assistido com relação ao mercado de reposição de bovinos para o rebanho, né? Desmama, sobriano, etc., preços melhores. E a expectativa do mercado agora para os próximos meses é de mercado firme e preços em ascensão. Quando você fala em preços em ascensão, Alcides, vou
fazer aqui alguns questionamentos que o pecuarista tem colocado à disposição. E um está muito ligado ao que nós temos de gado confinado para circular em setembro, outubro, novembro, principalmente, porque tendo em vista que a disponibilidade é muito baixa neste momento, se as altas para a arroba do boi gordo não deveriam ser um pouco mais elevadas do que esses valores que a gente tem visto, ou mais rápidas, talvez eu acho que seria o questionamento que pode ser colocado também dentro dessa pergunta dos produtores rurais. Alcides. Olha, essa pergunta ela deve ter sido feita porque a gente teve umas evoluções muito fortes no passado da cotação da arroba do boi, mas agora o mercado já está no outro nível estável, digamos assim, não é? Vamos dizer assim, o nível de alta já não sofre mais aquelas consequências que a gente sofreu durante a pandemia, tá? E aí vem o velho ditado, né? A cotação desce de elevador e sobe de escada, tá? Então a gente tem uma alta, ela não vai ser rápida, porque a gente tem um problema de consumo, embora o consumo tenha aumentado, tá? Mas a expectativa é de preços firmes, né? As escalas que eram de 15, 20 dias, 30 dias, hoje estão rolando em torno de 5 a 8, 5 a 9 dias, tá? Então, essa é a tendência. Mas o preço vai subindo devagarinho. Eu não acredito em repiques. E com relação ao confinamento de bovinos, normalmente, como o gado confinado já está contratado pelos frigoríficos, o que sobra no mercado spot é muito pouco, tá? E isso também é uma das razões do preço não subir de maneira acelerada. Pelo menos por enquanto. Muito bem, Alcides. Agora, falando também a respeito das margens, eu sempre, quando converso com pecuaristas, a gente tenta focar nessa questão da margem, não só no valor da arroba, mas também o custo de produção desses animais para chegarem até o abate. Essas margens do pecuarista melhoraram sobre algum aspecto ou sobre alguns aspectos em relação ao seu custo de produção. Entretanto, a gente já consegue ver uma valorização bem mais clara do boi magro e do bezerro também, que ainda nem é expectativa de momento, isso deve começar a acontecer mais forte no próximo ano, mas isso já vem ocorrendo, Alcides. O que isso deve impactar nas margens desse pecuarista, que poderia até estar com um custo menor, mas esse é um custo que está em elevação, ele está vindo já num processo, não vou falar que é inflacionário, porque ele está muito mais relacionado ao ciclo da pecuária. Não tem nada a ver com a inflação mesmo, viu, Fabiano? Mas é assim, a gente já teve o melhor momento para... Considerando que de 60% a 70% do custo de produção do bovino é o próprio bovino, então a gente já teve momentos muito melhores para aquisição da reposição, tá? Ainda está interessante porque a gente acredita que esse preço vai subir, como você mesmo disse, tá? E sim, o custo de produção ficou mais vantajoso para o bovino de reposição estava com preço muito deprimido e os alimentos, né, os componentes da dieta também diminuíram de preço. Mas agora a gente teve recorde de abate de fêmeas esse ano ainda e a gente deve ter agora uma diminuição dessa oferta. E essa diminuição a gente já sente nos animais de reposição. Em função disso, a gente deve ter uma retenção de fêmea. Com a retenção de fêmea, tem menos oferta de gado e o preço sobe. Mas a virada do ciclo de preços, ela deve acontecer, como você também observou, só a partir de 2025, 2026. O Ronaldo Ruiz, aqui de Goiânia, está fazendo uma pergunta interessante a respeito das altas esperadas para mercado. Ele está aqui colocando bezerro, boi magro e boi gordo. Para o último trimestre, eu vou colocar aqui, determinar uma data, já que ele não colocou aqui o nosso telespectador Ronaldo. Para o último trimestre, o que a gente deve ver subindo mais, Alcides? Nós temos ali uma relação muito importante quando a gente pensa em bezerro e pensa em boi gordo. O que a gente deve ver valorizar mais no último trimestre do ano? Bom, obrigado pela pergunta. Olha, o último trimestre do ano sempre
é o melhor período do ano para preço de carne, porque a gente aumenta o consumo de carne bovina. E se você está interessado em comprar, se você está vendendo bezerro, eu seguraria, tá? Mas se você está... E essas análises valem só para hoje, viu, gente? Mas se você é um comprador de bezerro, eu já compraria, ao contrário. Eu compro já. E agora, a cotação da arroba deve subir, sim, e a cotação dos animais de reposição também. As duas categorias devem apresentar preços melhores. É claro que não de maneira exuberante, como aconteceu quando a arroba do boi foi a 350, 360 reais. Eu acho que isso esse ano a gente não deve assistir ainda. Tá certo, eu vou aqui agradecer também a participação do Douglas Lopes, falando ali de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, está comentando aqui a entrevista, está agradecendo aqui a conversa. E para encerrarmos, Alcides, um tema que a gente tem tratado é em relação aos números que vão sendo apresentados por empresas privadas, mas tem um número que foi apresentado logo no começo do ano pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que aguardava, trazia uma expectativa para o Brasil de exportação de carne bovina acima de 3 milhões e 300 mil toneladas e uma alta no consumo interno. Tá? Aqui a gente tem visto alguns dados que têm apresentado números muito parecidos com aqueles apresentados no Departamento de Agricultura americano no começo do ano, acima de 30 quilos consumo per capita. Você acha possível a gente fechar o ano com uma recuperação tão expressiva assim para consumo de carne no mercado doméstico? Eu acredito que sim, viu, Fabiano? A conta é feita da seguinte maneira, tá? A gente soma a produção de carne brasileira, que está muito bem apurada, subtrai a exportação e soma a importação, que a gente importa a carne do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, tá? E divide esse número pela população. Então, a disponibilidade interna de carne deve ultrapassar os 30 quilos, tá? E a gente tem, dentro do Brasil, você tem um consumo até acima de 40 quilos na porção sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tem esse consumo médio de 30 quilos, um pouquinho acima, na região sudeste. E você tem um consumo baixo na região nordeste, tá? Abaixo até de 20 quilos. Então você tem algumas características regionais de consumo, mas fazendo a conta, o correto, e o USDA faz essa conta, e nós também fazemos esse tipo de cálculo. Então, ele calcula, na verdade, a disponibilidade interna de carne e não necessariamente o consumo per capita de carne bovina. Tá certo, Alcides. Eu vou aproveitar para agradecer os grupos de pecuária no qual a Agricultura BR eu estou. O pessoal está participando hoje, está mandando aqui o alô para você. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta que está bastante relacionada a fator de consumo e comportamento deste mercado a partir deste momento. Porque a gente está vendo uma relação, Alcides, quando a gente olha para a safra de grãos, diferente do que deve acontecer com a bovinocultura. Isso porque a safra 23-24 ela já foi muito desafiadora sobre vários aspectos e a 24-25 ela deve ser pior ainda nesses termos de negócio por conta da produção global subir mais do que a demanda. Eu estou falando de soja e falando de milho, principalmente em relação a esses dois produtos que são os principais da agricultura brasileira. Como que a relação da bovinocultura, e aí eu vou colocar outras produções de carnes, elas estão relacionadas a esta produção de grãos também? Aí eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Pode ser que produção de proteína animal seja beneficiada de alguma forma por conta deste cenário de maior oferta de soja e milho, principalmente? Olha, a produção de carne de frango e de carne de suíno é diretamente ligada à produção de grãos, tá? Aí então você tem uma correlação 1 para 1, é bem grande. Na bovinocultura de corte, nem tanto, tá? Mesmo porque a gente tem 5, 6 milhões só de cabeças confinadas e que consomem farelos e tortas, essas coisas todas que vêm da produção de grãos. Mas, Fabiano, nós estamos soltando agora um relatório entre hoje e amanhã, ou até sexta-feira, que fala justamente da diminuição dos estoques no Brasil, dos estoques de milho. Deve ser
um dos piores estoques de passagem da história, tá? Isso deve fazer com que o preço fique firme, tá? Embora a produção global deva ser maior, porque os Estados Unidos devem ter recorde de produção, tá? Mas no Brasil, o que determina preço é o estoque de passagem, e o estoque de passagem está bem baixo, tá? E a gente deve ter preços firmes. É claro que não vai ter aquela alavancada que a gente assistiu no passado e que tornou a produção de proteína mais cara. A gente deve ter preços mais atraentes, mais firmes, tá? Eu não acredito em queda de preço de grãos de maneira acentuada, e isso, para a produção de gado de corte, ele pesa muito mais com relação a confinamento e semi-confinamento. E a gente tem uma novidade no mercado, principalmente aí Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que é a opção de ter DDG hoje. E o DDG está concorrendo com caroço de algodão, com torta de algodão, com farelo de soja, etc., com milho, e isso tudo também faz com que os preços fiquem mais comedidos, tá? A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com o fechamento do mercado da soja, fechando em alta nesta quinta-feira. Vou falar também dos números, dos parâmetros da economia norte-americana que melhoraram. Nós vamos para o intervalo e eu volto já. Agricultura BR de volta e nós trazemos em destaque as cidades de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, ensolarada, agora um pouco nublado, mas muito por conta de fumaça nesse momento em Pontes e Lacerda. Quente, como sempre, está bastante calor, 36 graus neste momento nesta cidade de Mato Grosso, muito conhecida pela pecuária. Por falar em Mato Grosso, nós vamos seguir falando a respeito deste tema e também de experimentos, pesquisas e aplicações que estão sendo realizadas já há algum tempo em áreas de produção mato-grossenses. E elas têm muito a ver com a utilização de bioinsumos. E os resultados que vão sendo obtidos têm mostrado um cenário positivo. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Valdir Pacheco. A microbiologia do solo exerce um papel fundamental no sucesso de qualquer lavoura agrícola. Os micro-organismos atuam na manutenção da fertilidade do solo através da ciclagem de nutrientes, influenciando sua disponibilidade e melhorando a estrutura do solo. Diante desta realidade, os produtos biológicos na agricultura vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado, porque os benefícios desta tecnologia já são visíveis e comprovados. Dado ao significativo potencial do setor agro, somado à alta demanda por tecnologia de ponta em biológicos, nossa equipe participou de um encontro técnico sobre microbiologia do solo que aconteceu recentemente aqui em Sinop, Mato Grosso. Os micro-organismos vão participar diretamente ali na parte de ciclagem de nutrientes, né? Promover uma microbiota, uma rizosfera mais propícia para crescimento radicular da planta, favorecendo o crescimento de raízes secundárias, né? Absorção de água, nutrientes, e com isso a planta, além de ter uma melhor absorção, uma maior capacidade de absorção, também passar por períodos de estresse ali que poderia estar prejudicando o desenvolvimento dela, né? É uma tecnologia assim que vem crescendo muito, né, nos últimos anos, e acreditamos que vai aumentar. E tem, digamos que ser áreas grandes não vai ser um entrave para a gente usar essas tecnologias de micro-organismo em grande escala, né? Na verdade, já é uma realidade hoje. O produtor que realmente investe no manejo microbiológico do solo vê as diferenças na parte de bioestruturação do solo, a eficiência da planta em aproveitar melhor os insumos, os recursos do sistema. Frente a essas questões climáticas, a essas intempéries que a cada ano se agravam mais, a gente vê grande diferença na planta, que tem um tratamento com a biotecnologia microgel, ela acaba resistindo melhor a esse período de seca, esses períodos de estiagem, aos períodos de estresse. Então é uma planta que consegue se desenvolver melhor e com certeza alcançar maiores produtividades, né? Minimizando as perdas do sistema de produção. A pesquisa de campo é uma metodologia de investigação utilizada em diversas áreas, como da agricultura, por exemplo.
tudo começa com a pesquisa de campo. O mais importante é que a gente também reconheça, né, todo um trabalho que as universidades, a Embrapa, a Fundação MT, todas essas instituições de pesquisa e de ensino, né, fizeram para que a agricultura, né, o agronegócio brasileiro atingisse esse ponto que ele tem hoje, né, esse destaque mundial. É claro que tem muito produto que a gente utilizou que também veio de tecnologia de fora, e lá fora também são de universidades, de instituições de pesquisa, né, e de países que apoiam a ciência, a tecnologia, a educação, né, e a gente precisa sempre pensar que isso aí é uma coisa muito importante também, porque se não for ciência e tecnologia, né, desenvolvimento de pesquisas, de trabalhos de extensão, de projetos onde os professores, os pesquisadores se juntam com os alunos para levar a tecnologia para o campo, primeiro numa escala pequena e essa escala depois se transforma numa grande escala, eu acho que a gente não tem desenvolvimento, né? Então acho que tudo parte da pesquisa, do ensino, da educação. Se você pegar hoje o evento aqui, você vê que são profissionais, né, que trabalham com uma tecnologia que foi desenvolvida, comprovada, certificada, que hoje, né, é muito utilizada na nossa região e também em outras regiões, não só do Brasil, mas do mundo. Mas a gente pode ver também aqui que temos vários profissionais que também, pesquisadores, alunos, empresários, que saíram da universidade. Inclusive, está cheio de ex-alunos nossos aqui da UFMT, como profissionais trabalhando aqui também e levando, né, difundindo o que aprenderam na academia para o campo. Em áreas de alta fertilidade, não que em área, o pessoal comentou, o Pascoal também comentou a questão de solos arenosos, né? Por aqui falamos de mercado e hoje soja reagia na Bolsa de Chicago. Depois de apresentar logo cedo com o relatório de vendas e exportações uma comercialização de 2.616.000 toneladas na semana encerrada em 22 de agosto, nós tivemos um dia mais positivo com a soja negociada por lá. E soja em Chicago fechou em alta nesta quinta-feira. Coloca na tela, nós temos aqui setembro a $9,73 mais 8 bushel, alta de 1,59%. Novembro, $9,92 mais 5 bushel, alta de 1,58%. Janeiro, $10,08 mais 8 bushel, alta de 1,43%. E março, $10,23 o bushel, com alta de 1,31%. São os números que eu destaco agora com soja em Chicago. Antes de falar do dólar, eu falo a respeito dos dados hoje que nós tivemos. No mercado doméstico, ou interno aqui, a situação política brasileira, nós tivemos a confirmação de quem será indicado para ser o presidente do Banco Central brasileiro a partir do ano de 2025, indicado do presidente Lula. O mercado já sabia quem seria, mas não reagiu tão bem assim, né? Então isso trouxe ali um efeito que é um pouco negativo. Mas o principal elemento hoje que influenciou os negócios na economia, não só norte-americana, mas de todo o mundo, é em relação aos dados econômicos dos Estados Unidos. Isso porque o número de pessoas que acionaram seguro-desemprego lá nos Estados Unidos reduziu. Ele ficou menor do que no mês passado. E é menor do que a expectativa que se tinha inicial para este período. Ficou em 331 mil pessoas, o esperado eram 332 mil e o número anterior era de 333. Então os números foram ligeiramente melhores. O que foi melhor mesmo foi o crescimento do produto interno bruto no segundo trimestre do ano de 2024, que chegou a 3%. A expectativa era menor, ficava em 2,98%. Isso tudo mexeu com o dólar. O dólar subiu, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, por conta da expectativa de que, com dados melhores da economia norte-americana, talvez o Banco Central dos Estados Unidos não reduza a taxa de juros como já era esperada para o mês de setembro. Isso a gente vai ver com o tempo. Mas você confere agora comigo o dólar, já antecipei que o dólar operava em alta durante todo o dia, o dólar segue em alta, é uma alta até menor, não é o pico de preço do dólar, mas vem com uma elevação de 1,17% a $5,62, R$5,62, estou misturando aqui dólar com real, mas são R$5,62 por
dólar, claro, que nós temos neste momento aqui no Brasil. E para encerrar essa edição de Agricultura BR, eu destaco ainda a questão do crescimento na produção de tomate no estado de São Paulo. Um dado relevante que mostra como que a cultura tem atingido pequenos produtores de uma maneira a melhorar a rentabilidade e, com isso, trazendo melhores resultados. É o que nós vamos ver na reportagem de Gustavo D'Angelo. Segundo estimativa do Instituto de Economia Agrícola, a produção paulista de tomate envarado ou para mesa apresentou crescimento de 18,4% na safra de inverno 23-24. Mesmo com as adversidades climáticas, como a forte estiagem enfrentada pelos agricultores paulistas, a expectativa é de que a produtividade do tomate seja 17,6% maior, o que levou a produção de tomate para a mesa a mais de 390 mil toneladas, com rendimento médio de 92,394 quilos por hectare. O tomate, assim como amendoim, arroz e soja, é uma cultura muito atingida pelo período de estiagem. Mesmo assim, com o auxílio do governo paulista, o setor deve encerrar a safra com resultados positivos. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Com estas informações, esta edição de Agricultura BR fica por aqui. Nós vamos voltar amanhã em todos os nossos horários. Na sequência tem Fala Carlão, Agroclima e mais Pecuária com Jorge Zaidan. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais.